Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo maravilhoso de Neville aí, né? Eu sempre falo que é maravilhoso porque na minha concepção, e eu acredito que esteja sendo maravilhoso para vocês, assim como é para mim também. Até porque se não fosse maravilhoso, eu já teria parado de fazer, né, gente? Porque a gente precisa fazer aquilo que tá dentro do nosso coração, dentro daquilo que a gente sente que é prazeroso e que é gostoso pra gente fazer. Então, cada ensinamento, cada vídeo que eu faço aqui para vocês, para mim é um melhor do que o outro, né? Porque traz o ensinamento, traz assim, vai quebrando paradigmas aos poucos, porque é isso que a gente precisa fazer com a nossa mente subconsciente, ir quebrando e internalizando esses conhecimentos para que a gente possa ficar livres aí das crenças que limitam as nossas vidas, né? Então hoje mais um vídeo de Neville Goddard, daquela coletânea O Despertar da Consciência. E hoje eu vou trazer duas histórias para vocês maravilhosas de cartas que ele recebeu contando a experiência dos alunos dele. E antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente aqui, nem que for muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, eu vou amar ler e responder vocês, tá bom? E por que eu peço isso pra vocês, gente? Porque na hora que eu tô fazendo o vídeo aqui, eu acabo esquecendo. Às vezes eu lembro, acabo pedindo, né? Mas porque o YouTube, quando você começa a interagir, dar like, né, comentar, se inscrever, o YouTube começa a entender que isso é importante para mais pessoas. E nós aqui dentro desses ensinamentos, nós sabemos como o mundo está precisando desses conhecimentos, né? Acordar aí para uma vida mais abundante, mais próspera e se enxergar realmente como filho de Deus que todos nós somos, herdeiros aí de toda tua sabedoria, toda beleza, toda perfeição, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo aqui de Neville Goddard, duas histórias ou três, se não me engano aqui, pra gente abrir um pouco e realmente saturando o nosso subconsciente de que é sim possível a gente manifestar os nossos sonhos, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. Capítulo 13. Todas as curiosidades. O conhecimento geral é um conhecimento remoto. É nas particularidades que consiste a sabedoria e a felicidade também. Blake. Precisamos usar nossa imaginação para alcançar determinados fins, mesmo que sejam triviais. Como os homens não definem e imaginam claramente fins específicos, os resultados são incertos, embora possam ser perfeitamente certos. Imaginar fins específicos é fazer uma discriminação clara. Como podemos distinguir o carvalho da faia, o cavalo do boi, a não ser pelo contorno delimitador? William Blake, Forma Humana. Então quem está falando isso aqui é o William Blake. E o que ele quer dizer com isso, gente? Que quando a gente imagina algo, quando a gente deseja algo, a gente não dá forma. A gente imagina superficialmente, não acreditando. Então o que ele fala aqui? Que a gente precisa definir uma imagem clara, né? Acreditar, ver todos os detalhes, todas as suas particularidades antes da gente imaginar. E hoje tá muito fácil, né, gente? Porque você tem a internet aí com milhares, milhões de imagens que tá tudo aí disponível para você. Então é só você olhar aquela imagem, internalizar e imaginar, sentir aquilo que você quer como se fosse verdade, como se fosse real, sentir realmente. No começo você não vai sentir, mas depois vem o sentimento, tá bom? A definição afirma a realidade da coisa particular contra as generalizações sem forma que inundam a mente. Acabei de falar isso, né? A vida na Terra é um jardim de infância para a criação de imagens. A grandeza ou a pequenez do objeto a ser criado não é importante em si. A grande regra de ouro da arte, assim como da vida, disse Blake, é esta:
Quanto mais distinta, nítida e firme for a linha que a delimita, mais perfeita será a obra de arte. E quanto menos nítida e firme for, maior será a evidência de uma imitação fraca. O que é que constrói uma casa e planta um jardim se não o definido e o determinado? Se você deixar de lado essa linha, deixará de lado a própria vida. A história a seguir trata da aquisição de coisas aparentemente pequenas, ou brinquedos, como as chamam, mas não são importantes por causa das imagens imaginárias claras que criaram os brinquedos. A autora da história é uma pessoa de quem se diz que ela tem tudo. Isso é verdade. Ela tem segurança financeira, social e intelectual. Ela me escreve: como o senhor sabe, por meio de seus ensinamentos e da prática desses ensinamentos, mudei completamente a mim mesma e a minha vida. Há 2 semanas, quando o senhor falou de brinquedos, percebi que nunca havia usado minha imaginação para conseguir coisas e decidi que seria divertido tentar. O senhor contou sobre uma jovem que recebeu um chapéu simplesmente por usá-lo em sua imaginação. A última coisa de que eu precisava era um chapéu, mas eu queria testar minha imaginação para conseguir coisas. Então escolhi um chapéu em uma revista de moda. Recortei a foto e a colei no espelho da minha penteadeira. Estudei a imagem cuidadosamente. Depois fechei os olhos e, em minha imaginação, coloquei o chapéu na minha cabeça e o usei ao sair de casa. Fiz isso apenas uma vez. Na semana seguinte, encontrei algumas amigas para um almoço e uma delas estava usando um chapéu maravilhoso. Todas nós o admiramos. No dia seguinte, recebi um pacote por um mensageiro de entrega especial. O chapéu estava no pacote. A amiga que o usava no dia anterior havia enviado o chapéu para mim com um bilhete dizendo que não gostava muito de chapéu e não sabia por que havia comprado, mas que por algum motivo achava que ficaria bem em mim e que eu poderia aceitá-lo. Assinado G.L. O movimento dos sonhos para as coisas é o poder que impulsiona a humanidade. Precisamos viver totalmente no nível da imaginação. E isso deve ser feito de forma consciente e deliberada. Toda a minha vida amei os pássaros. Gosto de observá-los, de ouvir sua conversa, de alimentá-los. E gosto especialmente do pardalzinho. Durante muitos meses, alimentei-os com migalhas de pão matinal, sementes de pássaros selvagens e qualquer coisa que eu acreditasse que eles comeriam. E durante todos esses meses, fiquei frustrado ao ver os pássaros maiores, principalmente os pombos, comandarem a área, devorando a maior parte das sementes boas e deixando as cascas para os pardais. A princípio, usar minha imaginação nesse problema me pareceu uma brincadeira, mas quanto mais eu pensava nisso, mais interessante a ideia se tornava. Então, certa noite comecei a ver os passarinhos chegando para receber toda a sua parte das ofertas diárias. E eu dizia à minha esposa que os pombos não vêm. Então, certa manhã, notei que os pombos haviam desaparecido. Os pardais tiveram o café da manhã só para eles, por alguns dias. Durante esses dias, nenhum pássaro maior entrou na área. Eles acabaram voltando, mas até hoje nunca mais invadiram a área ocupada pelos meus pardais. Eles ficam juntos, comendo o que eu coloco para eles, deixando uma boa parte completa para os meus pardais. E o senhor sabe, eu realmente acredito que os pardais entendem. Eles não parecem mais ter medo quando ando entre eles. Assinado R.K. Essa senhora prova que a menos que nosso coração esteja na tarefa, a menos que nos imaginemos diretamente no sentimento de nosso desejo realizado, não estaremos lá.
pois somos todos imaginação e devemos estar onde e o que somos na imaginação. De R.L., que escreve a carta seguinte. Um dia, durante uma greve de ônibus, precisei ir ao centro da cidade e tive de caminhar 10 quarteirões da minha casa até o ônibus mais próximo em operação. Antes de voltar para casa, lembrei-me de que não havia passado no mercado de alimentos nessa nova rota e que eu não poderia fazer compras para o jantar. Bom, eu tinha o suficiente para fazer uma refeição de sorte, mas precisaria de pão. Depois de fazer compras o dia todo, às 10 quadras de volta da linha do ônibus, era tudo o que eu não conseguia fazer e ir ainda mais longe para comprar pão estava fora de questão. Fiquei muito quieto por um momento e permiti que uma visão do pão dançasse em minha cabeça. Depois fui para casa. Quando entrei no ônibus, estava tão cansado que peguei o primeiro assento disponível e quase sentei em um saco de papel. Ora, em um ônibus lotado, passageiros cansados raramente olham diretamente uns para os outros. Então, naturalmente curioso, dei uma espiada na sacola. E claro que era um pão, não um pão qualquer, mas o mesmo pão que eu sempre comprara. Assinado R.L. Trivialidades, todas as trivialidades, mas elas produziram suas trivialidades sem preço. A imaginação realizou essas coisas sem os meios geralmente considerados necessários para isso. O homem avalia a riqueza de uma forma que não tem relação com os valores reais. Vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Isaías 55:1. Gente, todas essas pessoas, todos esses relatos são reais. Cartas que Neville recebeu, que as pessoas colocaram em prática. Claro, nós estamos aqui, você está aqui, se você conhece Neville há um tempo, com certeza, não sei se você praticou, se você está começando a praticar. Por que ele fala da imaginação? Lembra do preceito que eu fiz essa semana? Que os nossos pensamentos são criações. Os nossos pensamentos criam tudo que está no universo. Então tudo começa na ideia, tudo começa no pensamento. Então o que eles fizeram aqui foi acreditar, sentir que já estava de posse daquele pão, sentir que já estava de posse daquele chapéu, sentir que os pombos já não estavam mais lá. Então é imaginar delimitadamente, né? Delimitadamente, enxergar realmente o desenho, a sua vida, o que você deseja, né? O objeto do seu desejo, imaginar claramente. E você vê, eles fizeram, a do chapéu fez uma única vez. A do pão pensou, Cris, mas não é assim que funciona. Talvez no primeiro momento não vai funcionar porque você está com a sua mente saturada de coisas negativas. Talvez a sua vibração não esteja aí de acordo com o que vai trazer, porque você precisa acreditar, você precisa ter fé de que é a sua mente que traz para você, que faz a conexão com seu subconsciente, que é o coração, com a mente cósmica. E todas as ferramentas, todos os colaboradores, né? Tudo o universo vai juntar, vai se formar aí para levar até você. Entende?
os componentes colaborativos. Isto é parte do universo. Você viu? Ninguém ficou reclamando, quando vai acontecer, como vai acontecer. Não, simplesmente pensou, soltou, viu na imagem, né, que ele fala, grave apenas uma imagem que o seu desejo foi realizado. Que nem ela viu o quê? Colocando o chapéu na cabeça. E o outro viu o quê? Imaginando o pão na mesa. E onde ele encontrou o pão? No ônibus, da mesma marca que ele compra. Então, gente, é acreditar, é sentir que aquilo que você deseja pode sim se realizar. E não é seu trabalho saber como vai se realizar. Faça a sua parte. A gente quer fazer a parte do universo e a gente atrapalha. Lembra do preceito que eu falei aqui? Eu não lembro se ele vai sair ou se ele já saiu, mas pegue, né, a sua toalha. Imagine que a sua toalha é o seu ego. É o seu ego, é a sua mente racional e pendure. E deixe Deus trabalhar. Deixe o seu ego penduradinho ali. Imagine que você está pendurando o seu ego num cabide. E deixe Deus trabalhar na sua vida. É assim que funciona. Tá bom, potências infinitas? São 3 histórias. Ouçam mais vezes para saturar a sua mente de que é possível. São histórias reais. Neville recebia muitas cartas de depoimentos depois das palestras dele, depois dos ensinamentos dele, depois dos ensinamentos que ele dava no rádio, do programa do rádio. Então ele recebia muitas cartas, tá bom? Coloque em prática. E também, se vocês puderem ler o livro Despertar da Consciência, traz muita clareza de como a gente pode usar esse poder que está dentro de nós. Eu vou deixar o link aqui do Despertar da Consciência para você conhecer. Você vai receber de 3 formas. Olha só, digital, que você pode ler no celular em qualquer lugar. Para ouvir audiobook, você pode estar fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, ouvindo para otimizar o tempo, que é o que eu faço também. E ainda, gente, o físico aí na sua casa, que às vezes você gosta de ter o livro físico para marcar, abrir de vez em quando. Eu também gosto. Então, de 3 formas, você vai receber aí o físico na sua casa, audiobook e o digital. O link eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Clique e conheça, que vocês vão amar. E escutem mais vezes esses depoimentos. São reais, pessoas que realmente materializaram, manifestaram muito rapidamente pequenas coisas, né? Como ele fala, pequenos brinquedos aí. Faça o teste, pequenos brinquedos, para você ir internalizando que é possível. Tá bom, potências infinitas? Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Até a próxima semana com mais um Aprendendo com Neville. Sexta-feira que vem. Eu aguardo vocês aqui. Até lá!